Convido os amados a abrirem comigo suas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, Gálatas capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 11. Amém? Diz assim a palavra de Deus, Gálatas 4, de 8 a 11. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses, que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Nós te agradecemos pela Tua palavra lida e lhe pedimos, Pai, que o Senhor nos ilumine para que possamos compreender a Tua palavra. Nos dê entendimento e sabedoria, que Teu Santo Espírito possa estar aplicando o texto aos nossos corações, que Ele mesmo nos faça conhecedores e também capacitados a estar nos transformando dia a dia, através do conhecimento da Tua palavra. Pai, fala aos nossos corações, nos instrui segundo a Tua vontade. E é em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado, que pedimos e agradecemos. Amém. Hoje pela manhã, estudando aqui, eu citei para os irmãos um fato, e eu gostaria de repeti-lo agora. Quando nós lemos as nossas Bíblias, sobre alguns versículos, especialmente esse texto que nós temos hoje, ele tem um título que está em negrito sobre ele. E aí, usando a palavra de outros pregadores, esse título ele não faz parte do texto. Os nossos tradutores, eles colocaram aí para que a gente pudesse identificar mais claramente. É como se fosse uma nota, uma anotação. Mas ele não faz parte do escrito original. Ele está ali só para ajudar. E ele ajuda algumas vezes. Agora, algumas vezes nos atrapalha. Algumas vezes ele leva a um lado, ele insinua alguma coisa que fecha os nossos olhos para o que está ao redor. E quando nós meditamos na palavra, o convite que eu faço a todos os irmãos é que a gente possa observar claramente aquilo que está escrito na palavra de Deus. O que estão nos versículos, aquilo que é o texto original, não em títulos ou em divisões, não em comentários de outros, mas primariamente aquilo que está na palavra de Deus. Nós temos estudado a carta de Paulo aos Gálatas, pedaço por pedaço, desde o primeiro capítulo, e já tem vários domingos que nós meditamos nela. Nos lembramos sempre, e ajuda quando nós meditamos em uma carta assim, muitas vezes seguida, porque nós já começamos a nos identificar com o que é a carta. A gente já começa a identificar um pouco com o que Paulo queria dizer com algumas coisas que ele vem apresentando. A gente começa a ver o propósito do escrito. Nós podemos ver aqueles a quem foi destinada essa carta ali também, quais eram os problemas que eles estavam enfrentando. E não é muito a gente sempre lembrar no começo de cada mensagem qual era mais ou menos a situação. Gálatas era uma igreja nova. Paulo tinha fundado ela algum tempo antes, uma igreja que tinha ali seus 30 anos mais ou menos. Uma igreja que foi fundada fora do contexto judaico, eles não sabiam nada da lei no primeiro momento. Mas depois de algum tempo chegam uns falsos mestres na igreja ensinando coisas mirabolantes, trazendo a lei judaica, acrescentando a salvação em Cristo Jesus, coisas como a circuncisão, como observância da lei, dias festivos dos judeus e outras coisas mais. A grande questão é que era trazido novos elementos dizendo: você pode ser cristão, mas se você não fizer isso aqui também, você não pode ir ao céu. E Paulo, desde o primeiro capítulo, ele vem combatendo justamente esta ideia de que qualquer coisa a mais do que Jesus Cristo é necessária para a salvação. E o grande embate de Gálatas, todos os seus capítulos, a gente vai pegar desde o primeiro até o sexto, tudo isso vai estar aí em Paulo discutindo e trazendo mensagem àqueles irmãos que a lei ela não é necessária para a salvação, somente Cristo é necessário para a salvação. Mas às vezes, mesmo em carta, de tanto discutir com os irmãos em Gálatas, chega alguns momentos que Paulo demonstra e relata como que um momento de cansaço. É aquele momento onde alguém suspira. Levava muito tempo para se escrever essas cartas, um tempo onde nós não tínhamos computadores,
máquinas de escrever, ou mesmo a própria caneta esferográfica, que é um grande avanço, onde se escrevia com tinta. Fazia-se primeiro um rascunho numa tábua de cera. Era feita a conferência, as mudanças, para depois o escriba profissional transferir aquilo para a tinta, no couro ou no pergaminho, para que fosse despachado para cada uma daquelas igrejas, porque Gálatas era um conjunto de pequenas comunidades que se reuniam ali em torno da região da Galácia. Então levava-se tempo, e Paulo, no meio de todo esse tempo, toda a discussão, e talvez quando ele vem trazendo detalhadamente o assunto ao qual foi relatado, que os cristãos em Gálatas, depois de conhecer o Evangelho, depois de se render a Cristo, estavam voltando outra vez a velhas práticas. E aí chega algum momento em que há um cansaço. E talvez o melhor título que a gente teria sobre esses poucos versículos que nós lemos hoje, não seria aí como está na nossa Bíblia, o valor transitório dos ritos judaicos. Porque Paulo ele não está falando nem tão especificamente sobre os ritos judaicos. Mas eu usaria como título hoje para a gente meditar: que proveito você tem tirado do Evangelho? Eu quero que você pense comigo sobre esses versículos nessa ideia. Qual o proveito que você tem tirado do Evangelho? Você tem ouvido o Evangelho, você tem ouvido a mensagem, você tem a Bíblia facilmente nas suas mãos, você pode sair e comprá-la facilmente. Se você não quiser comprar, há vários aplicativos que você pode baixar gratuitamente no celular, que tem os textos bíblicos, em todas as versões que você pode imaginar no nosso português, em inglês, em espanhol, ou até mesmo nas línguas originais, são facilmente encontradas na internet. Você pode ler livremente. Nós não temos o problema que há em alguns países perseguidos, onde a Bíblia é proibida, mas ela é livre. Você pode andar com ela na rua e não ser reprimido por conta disso. Você pode entrar numa igreja qualquer, seja ela qual for a linha denominacional, e não há proibição quanto a isso, não há proibição quanto a culto. Você tem ouvido o Evangelho desde a sua infância, e todos nós ouvimos, nem que seja pelo menos uma vez por ano, no final do ano ou na Páscoa, sempre as mensagens, os filmes e tudo aquilo que nos relata a respeito de Jesus Cristo. Mas a pergunta é: de tudo isso que você tem ouvido, qual o proveito? Qual o benefício? Qual o crescimento que o Evangelho tem trazido para a sua vida? A grande questão vem ao meu coração por causa do último versículo que nós lemos. E aqui, como algumas vezes eu gosto de fazer, vamos pegar de trás para frente, pegar o último primeiro, para nós invertermos aí a ordem e conseguir entender um pouco mais o pensamento de Paulo. Paulo termina no versículo 11 aí dizendo: receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Quando nós lemos o relato da vida de Paulo, nós vemos que ele não encontrou moleza na sua vida. Talvez o tempo mais tranquilo que ele tinha fora antes de conhecer o Evangelho, quando ele era ali um membro destacado dos fariseus. Quando lá no começo do livro de Atos, ali capítulo 6 para o capítulo 7, nos relata sobre a morte de Estevão, e Paulo estava ali de frente dos assassinos de Estevão, e a Bíblia diz que ele consentia com a sua morte, retratado ali como o jovem Saulo, um homem proeminente, alguém destacado no meio dos fariseus, alto grau, discípulo de um dos mestres mais reconhecidos da sua época. Quando Paulo chegava em qualquer lugar e dizia: não, eu sou discípulo de Gamaliel, era como se abrissem-lhe as portas. Mestre reconhecidíssimo. Ali era um momento de tranquilidade. Mas depois da estrada de Damasco, quando ele cai por terra, quando Jesus se apresenta para Paulo perguntando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí a vida de Paulo ele dá uma reviravolta completa. De alguém prestigiado entre os judeus, ele passa a ser perseguido por esses mesmos homens. E o relato que nós temos no livro de Atos, ali, quando Paulo começa a se destacar a partir da sua primeira viagem, é simplesmente aquilo que encontra-se com ele em todas as cidades onde ele passava. Eram chicotes, apedrejamentos, perseguições, naufrágios, tantas outras coisas que atentavam contra a sua vida. Paulo ele enfrenta duras penas. Se nós lermos o próprio capítulo 4 de Gálatas, nós vamos ver que ele relata que quando ele passa ali para pregar o Evangelho àqueles irmãos, ele estava gravemente doente. Alguns estudiosos eles nos relatam que Paulo provavelmente ele tinha uma doença na visão.
E ele relata isso aqui em Gálatas, dizendo que ele estava tão mal que os irmãos, por amor, se pudessem, tirariam os próprios olhos para dar para eles. Nos faz referência que ele tinha um problema de visão. E Paulo ali, enfrentando problema de saúde, enfrentando perseguição, uma viagem que era duríssima, não é como hoje que você pega um carro e atravessa 100, 200 quilômetros rapidamente, mas viajava-se a pé, meses a fio. Ele leva o evangelho a essa igreja, ele passa um período ali, geralmente ele passava pelo menos 6, 8 meses, às vezes 2 anos, em cada lugar ensinando o evangelho. E aí depois de alguns anos, vamos dizer aí, 20 e poucos anos, quando a igreja já deveria estar alcançando a maturidade, Paulo ele olha para aqueles irmãos e se desgasta, porque ele diz: parece que eu corri em vão, porque de tudo aquilo que eu ensinei para vocês, vocês estão voltando atrás e abandonando. E aí que vem a pergunta sobre o que é que o evangelho tem modificado na sua vida. Qual o sentido, qual o proveito que tem sido a sua vida ao conhecer o evangelho? Porque muitas vezes nós nos colocamos no mesmo lugar que os Gálatas estavam. Nós tínhamos ouvido o evangelho, nós conhecemos a palavra, nós encontramos a palavra, vimos as suas histórias, aprendemos a respeito dela, mas em um determinado momento, seja por cansaço, seja por algo que está ao nosso redor, o meio que nos envolve, nós nos desviamos do evangelho. E aí começamos, como eles, a colocar algumas coisas mais, e nos desviamos do ponto central, que é o que Paulo fazia questão de colocar em cada igreja, que era a salvação em Cristo Jesus, e nada mais do que isso. Será que ele tinha trabalhado em vão? No Evangelho de João, no capítulo 10, versículo de número 26, João falando ali sobre conhecer a Deus, em meio da conversa ele diz o seguinte, João 10, 26: mas vós não crestes, porque não sois das minhas ovelhas. João ele chama a atenção a algo que Paulo ele estava aqui tratando com os Gálatas. Quando Paulo diz: eu receio que eu tenha corrido em vão, eu tenha trabalhado em vão, ele olha para aqueles irmãos e pensa: será realmente que o evangelho chegou ao coração deles? Porque o ponto central de toda a carta de Gálatas é justamente o evangelho chegar ao coração do crente. Quando Paulo ele levanta essa dúvida, mas graças ao bom Deus e ao seu Santo Espírito, que nós vemos no decorrer do texto que segue, nós não vamos tratar dele hoje, isso é coisa para os próximos domingos, mas que Paulo ele volta rapidamente dessa ideia. Mas o fato de Paulo ventilar essa ideia, o fato dele parar, olhar para a igreja e pensar: será que tudo aquilo que eu ensinei, ele ficou para trás? Será que o trabalho que eu tive para poder trazer esse evangelho não teve efeito nenhum? Essa pergunta ela tem que ressoar o nosso coração, porque ele deixa isso registrado. Lembra que eu falei? Ele ditava, o sujeito ele escrevia numa tabuinha de cera. Isso aqui era coisa para quando ele olhasse, ele dissesse: não, isso aqui talvez seja pesado demais, vamos tirar isso aqui, vamos mudar um pouquinho, eu não vou mandar a carta desse jeito. Mas Paulo ele faz questão, ele mantém no texto a pergunta: será que foi em vão o trabalho? Paulo muitas vezes ele se perguntou isso durante a sua carreira missionária, mas o Espírito Santo ele era consistente em reanimar o coração de Paulo. Uma vez delas foi quando ele estava em Corinto. No comecinho Paulo começa a desanimar por causa da perseguição, mas aparece-lhe em sonho um anjo dizendo: não temas pregar o evangelho, porque eu ainda tenho muita gente nessa cidade. Isso reanima o coração de Paulo. Talvez em outros momentos, outros irmãos, várias vezes Paulo é reanimado a continuar pregando o evangelho, mas quando ele relata esse momento, ele faz isso para confrontar a igreja em Gálatas, para perguntar: o que é que vocês têm pensado, como vocês têm andado? Será que tudo aquilo que ensinou é vão? Será que vocês não têm absorvido? E ele levanta uma questão que deve ser levantada entre nós, é algo que a palavra ela vai nos trazer lá em Hebreus capítulo 13, versículo 17, quando ele fala: obedecei aos vossos guias, porque eles velam por vossa alma como quem tem que prestar contas, para que eles façam isso, não como quem está desanimado. Hebreus vai nos dizer, para que eles não façam isso por obrigação, que não seja pesado. É isso aqui que Paulo está trazendo aos cristãos em Gálatas. Ele está falando aqui porque ele vem falando: vocês conhecem ou não conhecem
Ele relata que eles são filhos de Deus, mas eles parecem que não são filhos. Eles têm tudo nas mãos, mas querem voltar para as velhas práticas. Eles têm todo o conhecimento, mas esquecem-se de tudo. Nós precisamos meditar em tudo aquilo que nós já aprendemos do Evangelho, tudo aquilo que já ouvimos. Já imaginou se você fizesse um cálculo básico de quanto tempo você tem como cristão? Quantos anos? Cada ano são 52 domingos. Minimamente, aquele que vai à igreja uma vez só durante a semana, ele escuta pelo menos 35 a 40 minutos de mensagem do Evangelho todo final de semana. Você multiplicar esses 40 minutos por 52 domingos, e depois multiplicar pela quantidade de anos que você tem como convertido, que frequentam a igreja, pense quantas horas de pregação você já ouviu na sua vida. É muito mais para alguns do que alguns cursos que as pessoas fazem, algumas palestras que se assistem. Quando vai se avançando o número de anos, para alguns é muito mais tempo do que algumas pessoas gastam em uma faculdade assistindo aula. Eu tinha um colega que ele costumava dizer o seguinte: você leva 4 anos para se formar na faculdade. Se você for fazer ali uma pós-graduação, mais 2 anos, mais um mestrado, mais 2 anos, mais um doutorado, mais 2 anos pelo menos, com 10 anos se forma um doutor a partir da faculdade. Quantas vezes nós passamos 20 anos dentro da igreja e nós ainda continuamos nem sequer graduados no Evangelho e sem conhecimento dele? Será que tudo aquilo que nós ouvimos foi em vão? Será que nós não conseguimos guardar sequer 10% daquilo que nós temos ouvido da palavra? Esse é o questionamento que Paulo traz aos cristãos em Gálatas. De tudo que vocês ouviram, ele estava fazendo um cálculo de 30 anos. E para eles era mais um pouquinho, porque quando a gente vê os relatos das pregações de Paulo, Paulo não pregava menos de 1 hora, pelo menos. Em Atos fala que uma vez ele pregou tanto que o sujeito ele dormiu no 2º andar e caiu. Então, se você contasse 30 anos, são 520 domingos, em que aqueles irmãos ouviram pelo menos 1 hora de pregação. Então são 520 horas de mensagem do Evangelho. Mas eles estavam se esquecendo do Evangelho. Então o que é que nós temos aproveitado? Será que o trabalho que nós temos, será que as mensagens que nós ouvimos foi tudo em vão? Eu creio que não. Talvez você possa ter deixado de aplicar por algum tempo, ou quem sabe você tem ouvido ainda sem dar a devida importância para aquilo que está sendo pregado ao seu coração. Mas nenhum momento a palavra é em vão, porque a Bíblia ela nos afirma que ela não volta vazia. O que nós precisamos é olhar para trás e olhar com atenção daquilo que João nos relata lá em João 10, 26. Cuidado, porque se eu quero ser realmente ovelha de Cristo, a palavra ela tem que ter proveito ao coração. Porque João disse lá que quando não aproveita nada é porque não é das ovelhas. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos conhecer a Deus. E para isso já está em nossas mãos a capacidade de conhecer a Deus. Quando nós voltamos agora lá para o versículo 8, Paulo ele começa o texto dizendo: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não são. Antes, quando nós não conhecíamos a Deus, antes de ouvir a mensagem, antes de ler a palavra, antes de saber aquilo que está relatado, antes de ouvir a mensagem do Evangelho, antes se podia pensar coisas diferentes. O próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, ele diz lá no capítulo 2, mais ou menos no versículo 2, que antes nós andávamos segundo o curso desse mundo. Antes nós éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então antes era normal. Quando aqueles cristãos em Gálatas não conheciam o Evangelho, não tinham ouvido a mensagem, era normal eles fazerem aquilo que eles faziam antes. É por isso que eu falo aqui que não se trata aqui simplesmente de ritos judaicos, mas eles estavam ali no meio do que era chamado de paganismo. Havia os deuses, havia os sacrifícios que eram feitos a esses deuses, e havia outras práticas de estudo dos astros, de guiar sua vida por tudo aquilo, coisas que às vezes passam para o nosso tempo de uma forma assim um pouco transformada e mudada. Ele fala: quando vocês não conheciam a verdade do Evangelho,
quando vocês não tinham consciência que Deus ele está sobre todas as coisas, e Ele é onipotente e onisciente, e Ele tem o domínio e a história nas suas mãos, vocês podiam acreditar nessas outras coisas. E que outras coisas são essas? Ele não está falando aqui da lei judaica, porque antes os Gálatas não conheciam a lei judaica. Ele não está falando aqui dos sacrifícios, dos cultos judeus, dos dias santos, da circuncisão. Ele está falando das velhas práticas. Ele está falando do estudo dos astros que eles faziam, como eles regiam as suas vidas. Ele está falando dos deuses que eles cultuavam. Ele está falando das práticas que eles tinham, e tudo aquilo que eles consideravam como essencial para viver. Coisa que, no misturar dos tempos, ele passa para o nosso conhecimento da nossa própria sociedade. Quando ele fala antes, trazendo para os nossos dias, ele diz: antes de você conhecer a Cristo, antes de conhecer a verdade do Evangelho, o Deus que comanda todas as coisas, você podia acreditar no acaso, você podia estar ali pensando e guiar sua vida pelos astros, pelos mapas astrais, horóscopos e tantas outras coisas. Antes você podia acreditar nos adivinhadores, pessoas que creem saber o que vai acontecer no futuro. Antes você podia guiar simplesmente por aquele pragmatismo de saber conquistar as pessoas. Antes você podia guiar a sua vida pelo poder do dinheiro, pelo prestígio. Antes você podia trilhar o seu caminho e viver o seu dia a dia, moldando e conduzindo as pessoas ao seu redor para que elas pudessem fazer aquilo que você gosta de fazer. Você podia usar todos esses meios, que muitas vezes eles não são ilegais, às vezes eles não são nem tão eticamente reprováveis como algumas outras coisas, mas que são coisas de quem não conhece a palavra e o Deus da palavra. Antes de nós conhecermos ao Evangelho, nós podíamos andar nos nossos dias guiando pelo conhecimento comum que as pessoas fazem, fazer aquilo que me traz bem, aquilo que vai me trazer resultado, viver simplesmente trazendo uma mensagem de que eu preciso alcançar os meus objetivos. Mas é interessante que o próprio Paulo, fora aqui de Gálatas, ele vai dizer que se nós vivemos a nossa vida com esperança apenas nesta vida, nesses poucos 80 anos, que é a média de vida do ser humano, nós somos os mais infelizes de todas as criaturas. Antes nós podíamos viver assim. E Paulo nos desafia a treinar e externar o nosso conhecimento de Deus. O que você conhece de Deus? O que você já aprendeu a respeito de Deus? Por que é que nós aprendemos a respeito da salvação? Nós aprendemos a respeito da vida eterna, nós aprendemos a respeito do céu, mas nós ainda temos medo da morte. Porque nós aprendemos a respeito de amar ao próximo, mas ainda fazemos os nossos próprios desejos, independente do que os outros vão passar. É interessante que com um pouco de inteligência, qualquer um ele vai entender que aquilo que a Bíblia ensina é um princípio superior. Me falha o nome aqui agora, ele não estava nas minhas anotações. É o nome do matemático. Foi feito um filme sobre a vida dele, chamado, se eu não me engano, Uma Mente Brilhante. Era um homem que ele tinha problema de... Ele tinha um problema mental, era um ótimo matemático, ele tinha esquizofrenia, lembrei agora. Era um ótimo matemático, mas o problema afastou ele da academia. Mas ele ganha um prêmio Nobel com a teoria que ele chama de teoria dos jogos. E, a grosso modo, quando a gente assiste o filme, ele relata para nós, o princípio da teoria dele é o seguinte: para que as coisas vão bem numa comunidade, cada um tem que fazer aquilo que é melhor para o todo, e não aquilo que é melhor para ele mesmo. Porque quando eu faço aquilo que é melhor para mim mesmo, eu destruo o conjunto. Tem que ser feito aquilo que é melhor para o todo. E ele ganhou um prêmio Nobel por causa dessa teoria. Eu acho interessante que quando eu assisti o filme, que eu vi falando aquilo, a primeira coisa que eu lembrei é aquilo que a palavra de Deus nos relata. O que é que Jesus Cristo resume os 10 mandamentos? Ame ao próximo como a ti mesmo. Paulo vai nos relatar nas suas cartas. Procure fazer o bem a todos, mas principalmente aqueles, e ele vai relatar da família da fé, ele está escrevendo para a igreja. Fala principalmente o bem para aqueles que estão dentro do seu círculo de convivência, da sua comunidade.
Então, o conhecimento de Deus ele é essencial, mas o conhecimento de Deus ele precisa transformar a minha vida. Não adianta eu dizer que eu conheço a Deus se a minha vida ela não é transformada por esse conhecimento. E é por isso que Paulo diz, antes vocês podiam pensar, antes vocês podiam andar e trilhar esses caminhos, continuar se submetendo a esses conhecimentos, mas isso era antes. E aí o terceiro passo, o terceiro pensamento de Paulo, aí nós encontramos aí a partir do versículo 9, ele vai dizendo, mas agora nós conhecemos a Deus. Versículo 9, mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? A pergunta é, como depois de saber tudo isso, você volta? E muitas vezes eu me perguntei isso. Como alguém depois de conhecer o Evangelho, depois de ouvir a mensagem de salvação, muitas vezes parecer que estava ali plenamente no caminho, a pessoa ela larga tudo e volta às velhas práticas, aos velhos costumes, aos velhos caminhos. Como é que isso pode acontecer? Interessante, lá em João, a gente pode voltar lá de novo, eu li o versículo 26, mas do versículo 26 ao versículo 28, João fala sobre isso. Ele diz, mas vós não creis, porque não sois minhas ovelhas. Jesus está falando aos fariseus, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ele diz, agora vocês conhecem a Deus, agora vocês declaram que são ovelhas de Deus. Mas ele diz, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e obedecem a minha voz. Paulo nos chama dizendo, vocês já conheceram, como vocês podem voltar? Trazendo aos nossos dias hoje, né? Que lá para Paulo, quando ele falava voltar aos velhos rudimentos, esse rudimento aqui, ele vai trazer o sentido da adoração às coisas mais básicas da criação. Quando ele fala dos velhos rudimentos, era o culto que principalmente os gregos eles faziam antigamente, porque eles adoravam os astros. O panteão de deuses dos gregos era Júpiter, Mercúrio, Urano, Vênus. Esses eram os deuses que eles adoravam. Então, quando você procura a palavra rudimento, no sentido do português, ele vai dar um sentido de algo que é básico, elemento básico da natureza. Mas quando a gente volta lá para o grego, onde Paulo escreveu, ele vai nos direcionar às obras da criação, aos astros, aos planetas, aos elementos naturais, sejam eles os planetas observáveis, seja adorar a terra, o fogo, o ar, como os povos primitivos faziam. Mas Paulo está dizendo, depois de vocês conhecerem e serem informados que há um Deus criando e que comanda todas as coisas, vocês voltam para o elemento inanimado, aquilo que não se mexe, e voltam a adorar aquilo que não se mexe. Paulo vai dizer que são deuses que porventura não são. Eles são chamados deuses, mas não são deuses. Se fosse no meio de Israel, a gente falaria de Baal, por exemplo, que era um poste, um mastro que eles ficavam e faziam seu culto e adoração ali. Se fosse no meio dos filisteus, seria Astarote. Entre os egípcios havia adoração ali aos deuses dos animais, ao sol, à lua, ao deus que era chamado Deus, o deus boi, o deus jacaré e tantos outros. Voltando para a natureza, o que Paulo está falando aqui é justamente de voltar a essas coisas. Para nós hoje, quando nós pensamos na palavra do apóstolo Paulo ali, aos cristãos em Gálatas, ele faz a pergunta, depois de você conhecer a Bíblia, como você pode voltar a fazer aquelas velhas coisas, que já tão claramente naquilo que você leu estava dizendo que era contra a vontade de Deus. Quando nós voltamos a fazer e buscar aquilo que a palavra tão claramente condena, e é tão claro isso, que até mesmo fora da palavra, alguns ainda condenam também. É algo que entrou pelo senso, muitas vezes, comum do mundo. Mas muitas pessoas, depois de conhecer o Evangelho, voltam a fazer todas essas coisas. Paulo ele chama a atenção aqui, de que nós não podemos conhecer
e depois fingir que não sabemos. Não dá para você voltar atrás e começar a agir como se você não soubesse de onde vêm todas essas coisas. Não dá para voltar atrás e atribuir aos homens aquilo que Deus concede a você. Mas o mais importante, o mais interessante aqui, é que esse conhecimento de Paulo, quando ele fala de conhecer a Deus, ele faz uma virada aqui na sua frase. Porque ele diz: agora que vocês conhecem a Deus, ou antes, vocês são conhecidos por Deus, vocês não podem voltar aos velhos rudimentos. O grande problema não é que nós conhecemos a Deus, mas agora nós somos vistos por Deus. Nós passamos a observação, e a palavra ela é muito clara quando ela fala que há mais rigor para aquele que conhece do que para aquele que não conhece. O próprio Jesus Cristo fala diante das cidades de Corazim e Betsaida, dizendo assim: ó Corazim, ó Betsaida, para vocês o castigo vai ser pior do que para Sodoma e Gomorra. Porque se lá em Sodoma e Gomorra eles tivessem visto os milagres que foram feitos aqui, eles teriam se arrependido. Então, quando a palavra de Deus ela chega aos nossos corações, quando nós ouvimos, quando ela toca, muitas vezes nós somos tomados de alguns sentimentos. Alguns derramam lágrimas, outros têm um profundo reconhecimento dos seus pecados, alguns abandonam suas velhas práticas e demonstram claramente que aquilo toca o seu coração, mas depois nós voltamos e queremos continuar naquele mesmo velho caminho. É preciso estar atento, porque a palavra está dizendo que nós agora somos vistos por Deus. Não que Ele não soubesse, não que nós estivéssemos escondidos para Ele, mas a sua atenção não estava sobre nós. Enquanto nós não ouvimos a mensagem da salvação, enquanto não nos é apresentado o evangelho da salvação em Cristo Jesus, nós estamos misturados no meio da multidão. Mas a partir do momento que o evangelho ele é entregue, a nossa mente consegue percebê-lo, o nosso coração é confrontado com ele. A partir desse momento, os olhos de Deus eles se focam em nós. Ele diz: agora vocês são conhecidos por Deus. É mais ou menos como quem exemplifica com a criança. Para uma criança, quando o pai diz: ó, você não pegue isso aqui. São crianças pequenas, poucos anos. Se você fala firmemente para ele, muitas vezes ele vai olhar, ele vai parar e ele não vai pecar. Mas é só você dar as costas e ele perceber que você não está olhando, ele vai tentar se aproximar. Há muitas crianças que agem assim, a mãe proíbe, e depois ele pensa: mas minha mãe não está aqui para ver. É mais ou menos no sentido que Paulo ele fala aqui aos cristãos. Ele diz: olha, agora Deus está olhando para você. É como um pai que ele está diante com os olhos fixados nas suas atitudes. E como é que você tem coragem agora que ele está olhando para você e voltar e continuar a fazer aquilo que deveria ter ficado para trás? O evangelho ele é mensagem de salvação, mas o próprio apóstolo Paulo ele nos relata que o evangelho ele também é mensagem de condenação. Porque quando ele é apresentado, se aquele que ouve ele recorre e nega aquilo que é apresentado, a responsabilidade agora está sobre ele, porque os olhos de Deus são colocados sobre ele. Nós temos que tomar cuidado, porque Deus está olhando para nós. Não adianta eu tentar enganar. Paulo escreve em Colossenses capítulo 2, no versículo 8, dizendo: ninguém venha vos enredar com vãs filosofias. Engraçado, lá em Filipenses, nesse mesmo capítulo 8, Paulo vai trazer essa mesma questão dos rudimentos do mundo. Está falando para os irmãos: vocês não voltem. Lá no versículo 20 ele diz: vocês morreram com Cristo para os vãs rudimentos do mundo. Então, os olhos de Deus eles estão sobre nós. Tem um dito popular que ele diz assim: você pode enganar uma pessoa por muito tempo. Você pode enganar todo mundo que está ao seu redor por pouco tempo, mas você não consegue enganar todo mundo o tempo todo. Eu acho interessante, se a mente humana, sem o Espírito Santo, ele consegue perceber essas coisas, nós precisamos perceber que a gente pode enganar todo mundo, mas Deus a gente não consegue enganar nem sequer por um segundo. Então, quando Paulo ele chama a dizer que os olhos de Deus eles estão sobre nós,
perguntando aos cristãos ali no final do versículo 9, como é que eles podem querer voltar a se escravizar nos rudimentos do mundo. Ele está dizendo, não adianta você tentar enganar a Deus, não adianta você apresentar filosofias, não adianta você tentar distorcer o pensamento, trazer justificativas. Já dizia um velho pregador que aquele que é bom em se justificar é ruim de se arrepender. Deus, Ele conhece o nosso coração. Você pode enganar até você mesmo, mas você não consegue enganar a Deus. Então Ele nos chama e diz, está diante de você, você conheceu o Evangelho, o Espírito Santo aplicou ao seu coração, a mensagem foi transparente, ela está lúcida, ela foi mostrada, ela foi explicada tantas e tantas vezes, de todas as horas que você tem na sua carga horária de ouvinte de pregação. Então não dá para tentar agora, com alguns rudimentos, com algumas filosofias, tentar distorcer a coisa e voltar a fazer aquilo que a palavra de Deus claramente diz que não se deve fazer. É preciso estar atento com os nossos olhos. É preciso voltar atrás. Paulo, ele vai para o versículo 10, dizendo, guardai dias, meses, tempos e anos. E com isso eu receio que eu tenha trabalhado em vão. Irmãos, nesses poucos versículos, aqui para nós juntarmos tudo isso que nós meditamos, Paulo está perguntando, qual o proveito que o Evangelho tem na sua vida? O que é que ele tem transformado na sua vida? Você não está mais no tempo que você podia dizer que não conhecia Deus. A mensagem ela já foi apresentada. Você, nesse exato momento em que nós estamos, ninguém aqui pode dizer que nunca ouviu falar do Evangelho, porque você está acabando de ouvir agora. Não dá para voltar atrás e dizer, eu nunca ouvi falar da palavra, eu nunca ouvi falar que a salvação é só em Cristo Jesus, eu nunca ouvi falar de que a Bíblia ela tem um modelo e nos ensina o que agrada a Deus, porque nós estamos falando disso agora. Então não tem como voltar atrás. Nós não vivemos mais no tempo em que não éramos conhecedores de Deus. A gente não vive mais no tempo em que a gente não tinha acesso à Bíblia. A gente não vive mais no tempo onde ninguém podia falar a respeito do Evangelho de Cristo. Mas ele pergunta, agora que você conhece, agora que você já ouviu, o que é que você vai fazer? Porque o questionamento de Paulo é, para mim, aos meus olhos, e aqui eu vou assumir como a fala de Paulo, que é o que ele faz na pergunta, no versículo de número 9, quando ele fala, como estáis voltando outras vezes aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Nessa pergunta Paulo está dizendo, eu não entendo como é que você pode fazer uma coisa dessa, não entra na minha cabeça. Eu faço minha pergunta de Paulo, não dá para entrar na mente como alguém pode deixar o Evangelho para trás e querer mutilar esse Evangelho ou distorcer para se adaptar ao seu modo de viver. Não dá para entender. E é justamente isso que nós precisamos pensar. Se Paulo lá atrás ele estava dizendo, não dá para entender, você acha que Deus vai entender? E a pergunta é, o que é que nós vamos fazer agora? Será que nós vamos seguir esse mesmo caminho? Os Gálatas? Porque aqui ele não está perguntando o que você fez atrás. A questão aqui não é o que você veio fazendo na sua vida até agora. A questão é agora, quando é perguntado, daqui para frente, o que é que você vai fazer? Você vai continuar voltando às velhas práticas, aos rudimentos do mundo, aquilo que o mundo tem apresentado e que difere da palavra de Deus, ou vai assumir um compromisso de colocar a palavra de Deus no coração, assim como o salmista Davi nos fala, que guardou a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. Essa é a escolha que é preciso fazer. Essa é a escolha para que nós possamos ter uma resposta melhor quando nos é perguntado o Evangelho, que proveito nós temos tido? Para que aqueles que têm tido grande proveito, a vida tem tido grande transformação no Evangelho, no futuro eles possam mostrar e relatar maior transformação ainda. Para aqueles que não puderam dizer de transformação alguma, no futuro eles possam apresentar essa mudança de vida. Para que nós possamos olhar e reconhecer que antes nós não éramos nada, mas tendo Cristo vindo na plenitude do tempo, nascido e morrido por nós,
Ele nos conduz novamente à presença de Deus. E aí eu faço também aqui lembrar das palavras de Paulo: pela graça sois salvos. Nós precisamos bem nos lembrar disso. O que nos é apresentado é a graça, e a graça está diante de cada um de vós. Do passado você pode responder agora negativo ou positivo, mas o futuro você pode escolher agora como responderá. Qual proveito o Evangelho vai ter na sua vida a partir de hoje? Essa resposta ela está no seu coração. É você que vai dar para Deus. E eu rogo a Deus que através do seu Santo Espírito essa resposta ela possa ser positiva, e grandes bênçãos elas possam ser lembradas e contadas na sua vida num tempo futuro.